Olá, eu sou João Walter, sou professor de música, sou pesquisador na área de música e arte sacra, sou regente de coro, trabalho com canto gregoriano há muitos anos e esse concerto que você vai assistir agora vai ter vários comentários que eu vou fazendo, explicando diversos aspectos daquilo que a orquestra vai fazendo ao longo das peças. Esse concerto faz parte de um projeto muito mais amplo e você pode ter acesso a esse projeto de maneira mais aprofundada fazendo os 2 cursos online disponibilizados no site do Instituto Borborema. O curso A Compreensão Musical como Ferramenta Intelectual, no qual eu explico os elementos básicos da linguagem e estruturação musical, ensino inclusive os aspectos fundamentais para a leitura musical e reconhecimento da música de acordo com os estilos, e o curso de História da Arte Sacra, no qual eu abordo a arte cristã desde o tempo das catacumbas, o tempo das perseguições e do martírio, passando pelo tempo das basílicas, arte bizantina, arte românica, até chegar no grande período gótico. Mais detalhes a respeito desses cursos você pode obter na plataforma do Instituto Borborema. Acesse através dos links na descrição do vídeo. Fique agora com o concerto didático de música sinfônica. Então vamos lá. O que nós vamos experimentar hoje aqui, então, é um contato um pouco mais próximo com a música de concerto. Volto a dizer, é um recorte. Não estamos dizendo que é a única e a melhor música de todas. Mas é uma música objeto de conhecimento que merece a nossa atenção, a atenção da nossa inteligência. E música instrumental. Já tivemos outros concertos didáticos também, em que nós tivemos música vocal. No concerto de música medieval, eu até ensaiei com todo mundo para nós cantarmos. Todo mundo que estava assistindo cantou junto. Hoje nós vamos trabalhar com música instrumental. O uso da música instrumental ele é um dado histórico de praticamente todas as civilizações. No Ocidente, nós temos, a partir da Idade Média, começamos a ter mais registros desse uso da música instrumental em festas, quermesses, comemorações das aldeias. Já temos vários registros pictóricos e também documentais de várias maneiras, de vários tipos, a respeito desse uso intenso da música nas aldeias, na sociedade ocidental da Idade Média. Geralmente, essa música era feita de forma bastante caseira. Era uma prática informal. As pessoas se reuniam e traziam o instrumento que tinham em casa. E aí, independentemente das afinações, vão lá, você toca isso, aquilo, outro, geralmente na base do improviso, ou então em arranjos informais que eram passados de ouvido. Não quer dizer que não houvesse uma reflexão a respeito. Também, ainda da Alta Idade Média, nós temos muitos trabalhos de reflexão a respeito da música, inclusive da música instrumental. Pessoas como Boécio, estudiosos como Ubaldo de Saint-Armand, o próprio Guido de Arezzo, que foi quem mais tarde deu o nome às notas musicais, uma mulher, Hildegarda van Bingen também, escreviam, teorizavam a respeito de como os instrumentos poderiam se harmonizar, tanto aperfeiçoar o seu próprio som individual, como tocar junto com outras pessoas. Outro fator que fez com que a música instrumental, vamos dizer assim, se aperfeiçoasse, sofisticasse, foi a própria sofisticação da sociedade. Com a organização das cidades, os próprios nobres vão deixando aquele perfil de nobreza mais voltado para a função social da proteção do feudo, etc., e vão ansiando por uma vida de luxo e sofisticação, e assim vão, de certa forma, provocando uma profissionalização dos músicos, não apenas no nível pessoal, mas também no nível coletivo. Ou seja, os músicos começam a organizar pequenos grupos para ir tocar em palácios, para ir tocar em casas de nobres, para ir tocar para famílias mais abastadas. Então, esse movimento fez com que a música fosse deixando de ser aquela prática familiar, informal, cada um traz o instrumento que tem em casa, e se passou então a uma organização, somando-se aos esforços teóricos, que vinham muitas vezes das catedrais e dos mosteiros.
Então nós começamos a ver os instrumentos se agrupando por famílias de instrumentos. Então, instrumentos de sopro, flautas, instrumentos de cordas dedilhadas ou plectradas, ou seja, usando uma palheta, um plectro, ou instrumentos de cordas friccionadas. Essa organização a gente começa a ver ali por volta já do século XIV, XV, quando as guildas, que são sociedades musicais, vão se tornando mais influentes na sociedade. Esse caminho foi sendo trilhado e nós temos já, no final do século XVI, início do século XVII, um refinamento bem maior desses grupos. É quando nós começamos a ver os instrumentos organizados não apenas pela conveniência, mas em função de uma sonoridade. Surgem, então, os grupos de câmara. No início do século XVII, os que ficaram, de fato, mais difundidos foram os grupos de cordas. Então, um pequeno grupo de corda, ele é formado por instrumentos de uma mesma família. No caso aqui eu vou pegar como exemplo para vocês de cordas friccionadas. Você tem o contrabaixo, que é um instrumento de cordas friccionadas, que vai fazer sons bem graves. Os sons graves são os sons grossos, né? Então, o contrabaixo ele vai dar essa base para o desenvolvimento da música por inteiro. Ele dá o fundamento, o som grave. Depois nós temos o violoncelo, que é tocado com o instrumentista sentado. O instrumento fica entre as pernas, mas na frente nós vamos ver com mais detalhes os instrumentos tocando. Nós temos a viola, que é muito parecida com o violino, a viola de arco, e nós temos o violino, que geralmente lá no grupo ele é dobrado. Nós temos 2 violinos então lá no grupo. Essa constituição da camerata, ou seja, de um grupo de câmara, significa um grupo para uma sala pequena. É um grupo, afinal de contas, ele não tem muitos instrumentos. Essa camerata, ela vai se tornar um padrão que, a partir do período barroco, vai se firmando, sedimentando cada vez mais e vai ser utilizado por vários compositores ao longo dos estilos. Por que esse grupo é tão estratégico e é tão adequado à música? Porque com essa organização nós podemos ter toda a distribuição da música, os sons mais agudos, com o primeiro e segundo violino, sendo complementados, veja, à medida que as notas estão mais para os sons graves, com a viola, o violoncelo e o contrabaixo. Então, se consegue abarcar todo o espectro dos sons, desde os graves até os médios e chegando aos agudos. Existe um equilíbrio desses sons. E é uma complementaridade entre os sons dos instrumentos. Por isso, cada um vai tocando coisas diferentes. Às vezes a pessoa pensa que a orquestra está todo mundo tocando a mesma coisa. Não. De uma maneira geral, é como se cada instrumento estivesse tocando a sua própria música. Só que, na verdade, elas são linhas melódicas que são complementares entre si e formam essa grande massa sonora que nós escutamos. Então, quando você vê, cada um está lendo a partitura, cada instrumentista está lendo a partitura do seu instrumento, de acordo com a função do instrumento dentro da obra. Nós escutamos o som da obra inteiro, mas ele é feito pela linha melódica de cada instrumento. Acontece também voltem para lá, isso. Nós chamarmos, a camerata chamar um instrumento solo para tocar com ela também. Então nós vamos começar o nosso concerto com algumas obras tocadas pela Camerata de Campina Grande. E eu gostaria de chamar aqui, então, esses instrumentistas que formam a Camerata. Nós temos os violinistas Felipe Ariel, José Hilton, Everaldo está na viola. Eles vão entrando. Pedro no violoncelo e Ecarani no contrabaixo. Uma salva de palmas para os músicos da Camerata.
Em algumas peças nós vamos contar também com um instrumento solista, um instrumento solo. No caso, o nosso solista de hoje será Michel, que vai tocar na clarineta. A Camerata de Campina Grande foi fundada um ano atrás, um ano e meio atrás, mais ou menos, e é regida pelo professor Luiz Passos. Eu tenho a graça de ser colega de Luiz Passos na universidade, nós somos professores dos cursos superiores de música da UFCG. Luiz Passos fez doutorado em música nos Estados Unidos, é compositor, é professor do nosso curso de composição, e eu gostaria de chamá-lo, então, para assumir a frente da Camerata nessa noite conosco. Boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco do nosso trabalho. Eu gostaria de agradecer ao Instituto Borborema, que está organizando esse evento aqui. Acho fenomenal que, aos poucos, nós vamos criando espaço para divulgar outros tipos de música, né, enriquecendo a cidade, e assim a população pode conhecer e ampliar um pouco mais o seu universo musical. Antes de tocar a primeira peça, eu queria falar algumas coisas só para completar, então, o que João Walter já apresentou. Então, a maioria das obras que a gente escutará nesse recital fazem parte do período barroco, que inicia por volta de 1600 e prolonga-se até 1750. É antecedido pelo Renascimento e seguido pelo clássico, que é a era de Mozart, Haydn e Beethoven. Na área da música, a Itália teve um papel importante, desenvolvendo gêneros e práticas que difundiram pela Europa. Então, e a gente vê também a música italiana através de Vivaldi, Corelli. Okay? A música barroca é construída através de um sistema que evoluiu do modalismo do Renascimento, chamado de tonal. Isso é uma novidade, né? A música tonal é baseada nas escalas maior e menor. Esse sistema estabelece uma altura e acorde como centro tonal. Considerando, por exemplo, o concerto grosso que a gente vai ouvir mais à frente, em Ré maior de Vivaldi, o concerto de cordas, perdão, RV 121. Podemos dizer que a música orbita o centro tonal de Ré e a escala é maior. Então, se a gente fosse ouvir hoje uma sinfonia de Haydn, por exemplo, e se tivesse escrito Sinfonia em Dó maior, a peça estaria ou teria como centro a tonalidade de Dó maior. É no período barroco também que a música instrumental se desenvolve, sendo criados novos gêneros, tais como o concerto, né? Nesse período assistimos ao desenvolvimento do violino, instrumento criado com o propósito de imitar a voz humana, e também dos instrumentos de teclado, tais como o cravo. No campo vocal houve a criação da ópera e dois de seus componentes importantes, a área e o recitativo. A área é um movimento da ópera que tem característica mais melódica. E o Renascimento foi uma invenção de um grupo de compositores chamado Camerata, é um grupo em Florentina, do qual o pai de Galileu, o cientista, Vincenzo Galilei, fazia parte. Então eles inauguraram um estilo chamado de recitativo, que tenta imitar, através do canto, né, a voz falada. A primeira peça que a gente vai ouvir é do compositor Handel. Ele nasceu em 1685 e morreu em 1759. Ele é um compositor alemão e passou uma boa parte da sua vida em Londres, na Inglaterra. A primeira área que a gente vai ouvir é da ópera Rinaldo, né, que foi a primeira ópera que o compositor escreveu ao chegar em Londres. Foi escrita em italiano, como a maioria das óperas desse tempo. Acontece durante a Primeira Cruzada. A mão de Almirena foi prometida a Rinaldo, um militar, caso ele obtivesse êxito na conquista de Jerusalém. Após várias confusões, Almirena e Rinaldo se reencontram e vivem felizes para sempre. A área Lascia che pianga é cantada por Almirena quando esteve presa em Jerusalém. E aí ela diz o seguinte: Armida, sem misericórdia, tiraste-me do meu querido céu para minha tristeza, e aqui, em dor eterna, mantens-me viva em tormento eterno. Ah, Senhor, piedade!
E aí o trecho que a gente vai escutar fala só essa frase aqui: deixe-me chorar o meu cruel destino. Muito obrigado. Grande parte dessas obras que hoje nós conhecemos como música de concerto, elas vêm também de melodias populares que iam sendo arranjadas, organizadas para esse contexto de câmara. É aquela música de quermesse, de festa de aldeia, vindo para dentro dos palácios, agora sendo reorganizada de acordo com esse idioma camerístico, vamos dizer assim. O minueto é um exemplo.
uma série de danças. O minueto é um tipo de dança, justamente a palavra quer dizer passo miúdo, passo pequeno. Então, nós estamos falando de uma época em que o próprio ato de dançar começa a se tornar mais sofisticado, em nome de uma aristocracia também que começa a ter seus luxos. Isso mais tarde vai se desligando do próprio ato de dançar e vai virar uma música de concerto. Mas no começo a ideia era o quê? Nós temos a orquestra que vai tocar para nós e nós vamos dançar ao som dessa orquestra. E muitas vezes os convidados chegavam dias antes da festa para poder ensaiar a dança adequada àquilo que ia ser tocado. Então o maestro, o regente, muitas vezes, na maioria das vezes nessa época, ele é um dos instrumentistas. E ele tem que se virar e ensinar um pouco, olha, o passo, inclusive a palavra compasso, muitos historiadores dizem que vem daí. É justamente a hora em que você entra com o passo na dança, é aqui, na hora que você entra com o passo na dança, é assim, e acabou virando um termo musical, um termo técnico da música, o próprio compasso. Então o minueto é uma dança pequena, uma dança de passo miúdo, e mais tarde nós vamos ver então várias peças com minueto. O que nós vamos escutar agora é um minueto. Eu creio que o professor Luiz vai também explicar algumas coisas a respeito da forma do minueto, o que é que nós devemos procurar quando escutamos um minueto. Luigi Boccherini nasceu em 1743, 1805. Ele é um compositor do período clássico, então juntamente comigo, né, que eu vou apresentar a última peça, então, são as duas que não são do período barroco. Então, Boccherini foi um compositor e violoncelista italiano, né, do período clássico. João Walter falou, né, o minueto é uma dança que foi incorporada à suíte barroca. A suíte barroca é um conjunto de movimentos com várias danças. Só que o minueto, quando ele passa a ser uma música para ser tocada no palco, ele deixa de ser então uma música para ser dançada e passa a ser então uma música para ser ouvida. No período clássico, o minueto ele é incorporado nas sinfonias. Se vocês pegarem qualquer sinfonia de Mozart ou de Haydn, com certeza, 100%, eu garanto, o terceiro movimento será um minueto. E posteriormente o minueto surgiu uma outra variante dele, que foi o scherzo, que aí Beethoven já começou a utilizar nas suas sinfonias. Então, a diferença entre o scherzo e o minueto, ela é difícil de ser definida, mas talvez Beethoven conseguiu um minueto mais agitado, mais intenso, né, que ele chamou de scherzo. O minueto, ele é chamado de minueto trio minueto, certo? Então, é uma peça que tem uma forma que nós músicos chamamos de ABA, certo? Eu vou tocar um trecho do tema da seção A, depois o tema da seção B, para guiar um pouco a escuta de vocês nessa forma ABA. Muito obrigado. Como nós podemos ver, o concerto, nesse último concerto que nós escutamos, que foi um concerto que teve o solo de violoncelo, então é uma espécie de diálogo entre um instrumento solista e o restante do grupo. E é justamente por isso que geralmente quando nós temos esse concerto, depois o regente, o maestro, apresenta o solista, como Pedro foi apresentado aqui para vocês, porque de fato ele trabalhou um pouco mais que os outros numa obra como essa. Eu vou pedir para não saírem, o pessoal, porque eu vou precisar um pouco ainda. Desculpe.
Mas você fica à vontade, Luiz, é só uma dinâmica que eu vou fazer. Esse grupo, como nós vimos aqui, uma camerata trabalhando, eles trabalham com instrumentos que têm basicamente o mesmo princípio, que é o princípio da corda friccionada. Vem aqui, Hilton, por favor. Hilton é meu aluno na universidade e é um dos violinos que está tocando conosco. O violino é um instrumento que tem a sua caixa acústica de madeira, as cordas esticadas, originalmente essas cordas eram de tripa de gato. E hoje já não se usa mais isso. Aqui e acolá se usa ainda, mas... Bem, hoje são cordas de aço. E essas cordas, elas são acionadas no espelho pela mão esquerda do instrumentista. Diferentemente de um violão, o violino não tem os trastes, que são aquelas hastes de metal que servem para marcar exatamente o lugar da nota. O que faz com que o instrumentista tenha que ser muito, muito habilidoso mesmo. Porque se ele mover 1 milímetro que seja o dedo, ele já altera a afinação da nota. Eu vou pedir para você fazer uma nota e alterar a afinação dela suavemente, apenas com o movimento do dedo. Estão vendo a diferença? No violão isso não acontece, porque dentro do espaço de uma casa, que é aquele espaço que há entre um traste e outro, o que você fizer não vai fazer diferença quase nenhuma, porque o traste mantém a afinação. Além disso, os instrumentos como o violino são instrumentos de cordas friccionadas, ou seja, o som vem das cordas, mas ele vem através do estímulo da fricção do arco. O arco é essa outra ferramenta que o instrumentista usa, que tem um talão de madeira e cerdas que originalmente eram feitas de crina de cavalo. Existia toda uma lenda em torno dos cavalos da corte de Napoleão, que tinham uma crina melhor, porque se alimentavam melhor, o fio era mais sedoso, e os melhores arcos então eram feitos das crinas dos cavalos da corte de Napoleão. Também é meio lendária essa história. Hoje também essas cerdas, elas são feitas com, a maior parte das vezes, com material artificial, sintético. Mas o que acontece? O instrumentista, ele fricciona as cordas com as cerdas do arco, e é daí que vem o som. Toca uma vez também, por favor, de novo. Então ele vai passando o arco, e essa é uma outra habilidade que os instrumentistas demoram muitas vezes até anos para aperfeiçoar essa habilidade do arco, que não é só pegar, tem um jeito certo de pegar, para que você consiga colocar as cerdas na posição adequada, para que elas possam passar em uma corda apenas, ou às vezes duas. E tem o ponto de contato também, que ele faz esse movimento para pegar as cordas mais agudas, ou esse movimento para pegar as cordas mais graves. Então isso aqui é um treinamento, horas e horas e horas de sono, ou então de falta de sono dele e de quem está por perto, porque afinal de contas, isso aqui, no começo também não é fácil de se escutar. É interessante você perceber uma coisa, que esse mesmo sistema, esse mesmo mecanismo é o de todos os outros instrumentos. Eu vou chamar o Everaldo aqui com a viola. Obrigado, Hilton. Muito obrigado. Uma salva de palmas para o Hilton, por favor. Hilton, mostra o violino em comparação à viola. Muitas vezes as pessoas confundem isso, mas há uma diferença no tamanho do corpo e há também uma diferença grande também no manuseio. Muito obrigado, Hilton. Há uma diferença grande no manuseio. Everaldo vai tocar uma frase qualquer, Everaldo, para a gente poder sentir o som da viola. Muito bonito, merece salva de palmas. As pessoas às vezes vão dizer assim, o som da viola é mais doce, o som da viola é mais suave. Na verdade, ele é mais grave. Ele é um pouco mais grave, e aí a própria constituição do instrumento vai fazendo com que as melodias dele se tornem assim. De certa forma, nós escutamos isso como mais suave, né? Mas veja que o princípio é o mesmo. Everaldo usa um arco, Everaldo trabalha com o dedilhado no espelho, também sem trastes, para poder afinar. Muito obrigado, Everaldo. O mesmo sistema vai ser utilizado. Pedro, você pode ficar aí mesmo, Pedro? Toca uma frase no violoncelo para a gente sentir o som.
Muito obrigado. É o mesmo princípio, tanto é que os instrumentos são parecidos, na verdade eles formam uma mesma família, a família das cordas friccionadas, os instrumentos de cordas friccionadas dentro da camerata. E Ecarane? Essa moça que fica aqui segurando esse instrumento enorme, minha filha veio perguntar, pai, aquele instrumentão que tem ali, pronto, é Ecarane que toca o contrabaixo, toca aí, para a gente poder escutar. Ficou suspenso. Aí precisa, né? Salva de palmas. O fundamento de todo o grupo, o alicerce de todo o grupo está com esse instrumento, que muitas vezes é tão discreto, a pessoa diz, eita, ela está tocando, mas porque a própria constituição dos sons graves, muitas vezes você não consegue percebê-los quando está escutando no meio do grupo, mas deixa ela parar para você ver como você vai sentir falta. Entendendo? Então isso aqui é a base e o fundamento. Esse grupo, então, eles fazem o mesmo, basicamente em termos de timbre, o mesmo mecanismo, mas as próprias dimensões, a sonoridade dos instrumentos fazem com que o som seja diferente. Vou pedir para todo mundo tocar um dó, o dó que for mais adequado de acordo com o seu instrumento. Nós vamos escutar a mesma nota, só que tocada agora pelo grupo todo. 3, ok? Um pouquinho mais forte, por favor. Então, nós escutamos a mesma nota. E aí, em princípio, se poderia dizer, estão tocando em uníssono. Quando você escutar esse termo, diz assim, eles estão tocando em uníssono. Isso quer dizer o quê? Estão tocando a mesma nota. Só que aqui, nesse caso, não é exatamente um uníssono, é o chamado uníssono relativo. Porque estão tocando a mesma nota, mas em alturas, tessituras, em oitavas diferentes. Porque esse dó que Felipe toca aí, Felipe, o dó. É de uma oitava diferente do dó de Pedro. O dele é mais grave. E o de Ecarane, certamente, muito mais grave. Então, também numa obra não é assim que funciona. O compositor distribui, então, as notas pelos instrumentos, de maneira que você escute quer dizer, na maior parte das vezes você não está escutando uníssono, às vezes sim, mas na maior parte das vezes você está escutando uma harmonia. Como nós podemos fazer, por exemplo, um Lá menor? Lá, Dó, Mi, não sei como. Pode fazer? Comigo? Ok? Um pouco mais forte então. Porque nesse caso eles tocaram notas diferentes. Que nota você tocou, Felipe? Tocou um Lá. Toca aí. Certamente essa mesma nota foi tocada por Ecarane. Então vamos fazer um Dó, Pedro? Juntos? Lá, Dó. Você faz o Mi? E dobra o Dó. E é assim que se monta. O compositor, então, ele está... Muito obrigado. O compositor, ele está, então, observando aquele centro tonal que o professor Luiz explicou aqui, essa música em Dó maior, essa música em Ré maior. Então ele sabe exatamente para que notas cada instrumento deve ir, para que a gente possa fazer então o caminho melódico. Se a gente fizer, por exemplo, Lá, Si, Dó, né? Ecarane, Lá, Si, Dó, Lá, Si, isso, com esse ritmo, exato. Então aí Pedro poderia fazer Dó, Ré, Mi, 3 e Dó, Ré, Mi, Dó, Ré, Mi. Então, se ele toca junto com o Ecarane, as duas notas vão se complementar dentro de uma linha melódica. Os dois juntos, por favor? Estão entendendo como funciona a harmonia? Então, a gente poderia fazer. Então, vocês podem fazer, então, Lá, Si, Dó, Lá, Sol sustenido e Lá de novo. Tá certo? Vocês dois. 3 e...
Então, se a gente escuta os violinos somente com o contrabaixo, como ficaria? E se escuta, então, os três? Você vai fazer o quê, brother? Mi, Fá, Sol? Tá bom, tá ótimo, fica muito bom. Olha lá. Então vamos escutar só a viola agora, fazendo Mi, Fá, Sol. Isso. Então, faça assim, Mi, Fá, Mi. Vai ficar lá. Pronto, ok. Então agora vamos escutar todos juntos. Prolonga e corta. Muito bonito, né? Salva de palmas. Agora imagina isso numa obra do tamanho de um concerto, quantas decisões um compositor tem que ir tomando. Isso funcionou muito bem. Vocês veem que um grupo desse fica muito equilibrado. Isso funcionou tão bem que as câmeras começaram a ficar pequenas para o número de pessoas que iriam assistir. Então, de repente, uma camerata com 5 pessoas já não era o suficiente para o número de pessoas que estavam ali para assistir aquilo, para participar daquilo. As salas começaram a ficar maiores e é claro que, como isso estava dando muito certo, as pessoas queriam escutar, então foi necessário aumentar o número de pessoas e de repente você tem uma orquestra inteira com vários instrumentos diferentes, com instrumentos de percussão, com outros instrumentos de sopro. A orquestra ela foi se constituindo de acordo com a própria necessidade, vamos dizer assim, da sociedade, da comunidade que precisava, né? E aí outros sons vão se juntando e os compositores vão tendo então que desenvolver obras que contemplem também o idioma dos outros instrumentos. O idioma da clarineta que nós escutamos, o idioma da flauta, o idioma das percussões, da harpa. E aí o compositor tem que ir trabalhando isso nesse processo que nós chamamos de orquestração, que hoje é um termo mais usado pelo mundo da política, né? Toda uma orquestração por trás daquilo ali. Mas, na verdade, a ideia é essa aqui. É para resultar em harmonia, não é para ser daquele jeito. É para resultar em harmonia. No nosso caso, nós temos não uma orquestra plena com todos os instrumentos. Nós temos uma orquestra de câmara. E eu quero, então, convidar os outros músicos que vão formar conosco a orquestra de câmara para estar conosco aqui. Nós vamos ter mais violinos chegando. Então nós temos no primeiro violino, eita que a minha vista não vai dar não. Ana Caroline, Elton, Guilherme, e aí Felipe e Wagner. Nos segundos violinos, nós temos José Hilton, Jaqueline, Arthur Vinícius, se eu errar algum nome é porque a minha vista hoje não está boa, Ayrton e o Ayrton. Nas violas nós temos o Everaldo e o Felipe Vilarim, que também é clarinetista. Nos violoncelos, então, para trabalhar junto com o Pedro, chegou o Matheus. Isso, exatamente. Para trabalhar junto com o Carane, chegou o professor Robson, que é também já professor, já formado em música também. Então, aqui nós temos uma orquestra de câmara. O próprio crescimento dos grupos das orquestras, né? Então, o princípio vai ser aquele mesmo que nós ouvimos. Só que agora, em nome de uma orquestração mais rebuscada, muitas vezes o compositor vai e trabalha linhas diferentes para instrumentos. Primeiro e segundo violino, estão tocando melodias diferentes. Primeira e segunda viola, às vezes. E os outros instrumentos, às vezes, têm linhas que são assim. Surge, então, também a necessidade de uma figura que está sempre ali, que é o regente. Muitas vezes a gente não sabe nem o que o regente faz. Mas, na verdade, o regente, ele é o intérprete da obra. É ele que está conduzindo a interpretação. Os músicos estão tocando, mas eles vão tocando de acordo com a concepção da obra do regente. No concerto de música barroca, eu mostrei bem direitinho os movimentos. Hoje o professor Luiz também falou do compasso ternário. Geralmente com a mão direita, o regente está mantendo esse caráter do compasso. Com a mão esquerda, ele vai trabalhar muitas vezes a dinâmica,
e a questão da expressão. Nós podemos fazer aquele mesmo Lá menor, certo? O mesmo Lá menor, só que eu vou mostrar para eles um pouco a questão da expressão. A gente vai começar piano e vai depois crescendo até um forte. Tá certo? Pode ser comigo, por favor? Então, nós vamos fazer um Lá menor, certo? Lá, Dó e Mi. Então, prestem atenção na questão da dinâmica. E vocês vão ver que o gesto que o regente faz é proporcional ao som que vocês vão escutar. Então, geralmente, quanto mais próximo do corpo, o som é mais piano. Quanto mais vai afastando e vai se tornando amplo o movimento, o som vai ficando mais forte. Podemos fazer um decrescendo e o forte para o piano. Então, a regência, ela é também uma execução musical. Por isso, quando se estuda regência, se estuda com um espelho na frente e você está, de fato, ensaiando aqueles gestos, porque não é só fazer o gesto por si, mas um gesto que consiga ser compreendido pela sua orquestra, interpretado pela orquestra, de sorte que a orquestra consiga fazer o som que está na sua cabeça, na verdade, você como regente. Nós vamos agora, então, acompanhar o som da Orquestra de Câmara de Campina Grande. Eu chamo de volta ao palco, por favor, o maestro Luiz. Bom, a primeira peça que a gente vai tocar, o Ombra Mai Fu, na realidade é uma área da ópera Xerxes, escrita em 1738 por Handel. Tem duas maneiras de escrever Handel, que pode ser com AE ou só com A. Isso porque em alemão seria Handel com HE, em inglês tiraram o E e deixaram só o A. Aí ficou Handel. Então o imperador da Pérsia, Xerxes, canta sobre o seu amor na sombra de uma árvore após o sol intenso do deserto. A ópera se passa por volta de 450 a.C., durante as guerras entre a Grécia e a Pérsia. Então o texto em italiano, a tradução dele mais próxima é: nunca houve uma sombra tão suave de uma querida e amável árvore. Handel escreveu várias óperas e talvez, com certeza, essa é uma das áreas mais conhecidas das óperas dele. Ele deu o nome de larghetto, que significa um andamento largo, né, mais lento, só que a peça é apelidada como o Largo de Handel. No concerto barroco, no último concerto, nós fizemos um movimento de uma música chamada Música Aquática, Water Music, composta por Handel em 1717, a pedido, na verdade, a mandado do rei Jorge I, que era patrão dele. A ideia do rei Jorge I foi uma ideia bastante inusitada. Ele decidiu dar uma festa dentro de barcos. Então, todos deveriam estar dentro de barcos e existia ali o barco real para fazer um passeio, para que todos pudessem ali ao longo do rio Tâmisa olhar e ver, né? Aquela ideia muito original. Os convidados estariam em outros barcos e a orquestra estaria em um barco para tocar, acompanhando ali de pertinho o barco do rei. E aí, Georg Friedrich Handel compôs, então, Water Music. Nós vamos escutar hoje, então, todos os movimentos, que são danças, na verdade, porque é uma suíte. Uma suíte é justamente, como o professor Luiz já explicou, um conjunto de danças. Então, você diz assim, nós vamos escutar uma suíte. Na verdade, você vai escutar várias pequenas obras que foram arregimentadas numa obra única, e você tem materiais, então, que vão dando unidade àquela obra como um todo, através da costura de cada uma das pequenas obras. Isso é uma suíte. Essa é a suíte número 2 de Handel, a música aquática. Só fazendo um adendo aqui, originalmente essa peça foi escrita para um grupo maior de instrumentos, incluindo instrumentos de cordas, instrumentos de sopros de metais e madeiras. Mas como a gente não tem todo esse arsenal, vamos dizer assim, para interpretar a versão original, eu fiz uma adaptação para orquestra e solo de violino 1,
que vai ser feito pelo nosso Paula Elton.